Mais uma vez, muito bom dia para as senhoras e para os senhores deputados. Vamos dar início à nossa segunda audiência do dia, à Navigator, a quem eu cumprimento desde já todos os seus representantes. Temos aqui uma delegação numerosa da Navigator, o Sr. Administrador Executivo. Muito bom dia, bem-vindo. O Sr. Diretor de Ambiente e Energia, a Diretora de Public Affairs e o Sr. Nuno Rodrigues, que é também o responsável por projetos de energia e descarbonização. Agradeço desde já a vossa disponibilidade para partilhar com a Assembleia da República as vossas preocupações numa área que é incontornável, não só desta Casa, mas eu diria do país, da Europa e do mundo. Aquilo que temos previsto na nossa audiência é uma intervenção por parte da Navigator, aí com cerca de 10 minutos, que podem usar esse tempo da maneira que bem entenderem. Depois, seguir-se-á uma pequena ronda a partir dos nossos grupos parlamentares e, no final, a Navigator terá a oportunidade novamente de poder responder às questões que forem solicitadas ou complementar com informação adicional. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Nuno Santos, que é o Administrador Executivo da Navigator. Faz favor, a palavra é sua, 10 minutos, e se precisar de um bocadinho mais, todos nós seremos condescendentes. Muito bom dia e obrigado pelo convite que foi endereçado à Navigator. Portanto, isto para projetar assim... ok. Não sei, eu penso que todos terão a apresentação. Tentarei ser breve. Estes temas são sempre um bocadinho densos e, portanto, peço desde já desculpa se me estender no tempo. O primeiro slide pretende passar aqui duas grandes mensagens. Uma primeira, a importância que o setor florestal tem para a economia portuguesa e todo o seu peso económico e social em Portugal. O setor florestal representa 8% das exportações nacionais. Muitas vezes é o número que não é do conhecimento da maioria dos portugueses, mas de facto o setor florestal e toda a indústria que está associada ao setor florestal representa cerca de 8% das exportações nacionais. São mais de 100 mil empregos que estão associados diretamente a este setor. Uma breve nota sobre a Navigator. A Navigator, obviamente, enquadra-se nestes números. Nós representamos cerca de 2%, só nós, 2% das exportações nacionais, representamos 1% do PIB, 30% das exportações do setor florestal e dentro do segmento de pasta e papel, onde nos enquadramos, estamos a falar de cerca de 50%, mais de metade das exportações são da responsabilidade da Navigator. Página seguinte, eu passarei rapidamente, só para dar uma nota de que, obviamente, nós aqui descrevemos os nossos valores, um pouco o nosso propósito, mas tudo aquilo que é a nossa atividade, a nossa missão, gira em torno das pessoas, do planeta, do nosso progresso, da sustentabilidade, da inovação que conseguimos fazer em toda a atividade que levamos a cabo. Portanto, somos uma empresa muito orientada à componente de sustentabilidade, ao lado verde da economia e, portanto, este é o nosso modelo de negócio. Na página seguinte, página 4, eu vou-me deter aqui um pouco mais para descrever um pouco o que é a Navigator. Começando em cima à direita, na floresta, nós temos mais de 100 mil hectares de floresta sob gestão. Portanto, somos o maior, digamos, a empresa que tem a maior área sob gestão. Talvez não se saiba, mas nós somos o primeiro produtor a nível nacional, não só de madeira de eucalipto, mas também de pinho e de cortiça. Portanto, nós somos o maior produtor de pinho, cortiça e eucalipto em Portugal. É importante notar que nós não temos apenas florestas de produção, também cerca de 12% desta área é área de conservação, floresta de conservação. No total, temos 253, foram identificadas 253 espécies de fauna e mais de 1000 espécies e subespécies de flora numa floresta nossa que é diversificada, que é sustentável, que é certificada por organismos internacionais. Depois vemos a pasta. Nós somos o primeiro produtor na Europa, primeiro produtor da Europa de pasta de eucalipto, pasta branqueada de eucalipto.
Continuando em baixo, do lado direito do slide também vemos energia. Nós produzimos e vendemos para a rede cerca de quase 1,5 terawatt-horas por ano. Representamos cerca de 3% do total da energia consumida ou produzida em Portugal, 4% das renováveis. Toda a nossa energia é renovável, que é vendida para a rede, e nós representamos quase 40% da energia elétrica produzida através de biomassa. Do lado esquerdo do slide vê outra vez o papel, o produto pelo qual somos mais conhecidos. Nós somos número 1 da Europa e número 6 no mundo, produzimos 1,6 milhões de toneladas anualmente, e depois o tixo, onde somos número 1 em Portugal, número 2 na Península Ibérica, número 4 no UK. Portanto, esta é a nossa descrição da nossa atividade. Temos quase 4.000 colaboradores, 38 nacionalidades, portanto somos uma empresa bastante diversificada relativamente às nacionalidades, e temos cerca de 2.000 milhões de euros de receitas anuais. Uma nota breve também na página 5 para dar ideia da nossa presença no terreno. Nós em Portugal estamos distribuídos pelas diferentes regiões. Temos sites industriais em Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal e Vila Velha de Ródão, e também estamos já presentes em Espanha, em Saragossa, e no UK temos várias presenças em vários locais, e portanto esta é a nossa implantação no terreno. Também estamos presentes em Moçambique, como sabem, e portanto mas aí não temos ainda sites industriais. Portanto, esta é a nossa presença bastante diversificada de um ponto de vista geográfico, sobretudo em Portugal. Slide seguinte, já fui referindo, nós hoje 76% da nossa produção de eletricidade é feita a partir de fontes renováveis. No período de 2030 a 2035, 100% passará a energia e eletricidade a partir de fontes renováveis. Somos líderes, como eu já referi, na produção a partir de biomassa e também em solar, em produção de energia solar, em autoconsumo. Somos a maior empresa em Portugal com autoconsumo em solar. Temos 344 megawatts de cogeração, produção de eletricidade e vapor, que é uma das formas mais eficientes de produzir energia. Também temos centrais de biomassa dedicadas apenas a produzir eletricidade, com 25 megawatts. Os tais, neste momento, até ao final do ano, deveremos ter quase 40 megawatts instalados de solar fotovoltaico. Estamos, neste momento, ao abrigo do programa do PRR, também a construir uma nova caldeira de biomassa em Vila Velha de Ródão. Estamos com um projeto para investir em baterias. Portanto, esta é a nossa atividade na área de energia. Enfim, a energia não só é uma atividade que nós levamos a cabo com uma importância de vida, mas também é uma parte integrante do nosso processo. Todo o nosso processo industrial de produção de pasta e depois produção de papel está intrinsecamente associado à questão da energia. Passando para a página 7, fazer aqui uma breve menção à questão, à oportunidade. Diga? Continuo? Ok. Uma oportunidade significativa também, para... Já agora, eu também gostava de ter uns slides. Porquê é que não damos já este? Peço desculpa. Pronto, na página 7 começamos a falar do tema da oportunidade para reindustrializar Portugal. Uma energia renovável, abundante e competitiva é absolutamente competitiva em custos, será absolutamente chave para a industrialização do país. O país, de facto, tem aqui um desafio e uma oportunidade extraordinárias. O objetivo, como vocês sabem, a última versão do PNEC é de passar de 30 gigawatts instalados para quase cerca de 50 gigawatts instalados. Em termos de capacidade de energia renovável, quase duplicar, aumentar em 70% da capacidade atual. A ambição, ou aquilo que está previsto, se todos estes planos se confirmarem, é passar de um consumo atualmente de cerca de 50 terawatt-horas de energia ano para 90 terawatt-horas em 2030, isto tudo associado a vários projetos que são intensivos em consumo de energia elétrica, e para isso precisamos efetivamente de energia renovável, abundante e muito competitiva em custos, e penso que esse é o desígnio que têm assistido os vários governos que têm servido Portugal. Uma nota final, só para dar que, neste contexto, a biomassa, sendo uma das energias renováveis, é também uma fonte essencial que nós pensamos que também tem que ser acarinhada e que é fundamental. Na página seguinte, entrando no tema da biomassa,
que, como referia, é uma fonte renovável importante para o país. Nós, inclusivamente, não sei se têm noção, mas hoje em dia a quantidade anual de biomassa em Portugal, proveniente de sobrantes de exploração florestal, anda em torno dos 6 milhões de toneladas por ano e apenas cerca de 20% desta biomassa é utilizada e acaba por ser utilizada para a produção de energia elétrica. E, portanto, há aqui um desígnio importante, não só utilizar este recurso que é endógeno, está disponível no país, como também, com uma maior utilização deste recurso, nós temos capacidade para reduzir riscos de incêndio, melhorar a remuneração aos proprietários florestais e acelerar mais rapidamente a transição energética, a redução e a nossa dependência de gás natural, etc. A nossa ideia, a nossa proposta, que já fizemos, que já apresentámos em vários locais, é de criar a criação de parques de biomassa intermunicipais para recepção de sobrantes florestais e resíduos agrícolas. Pensamos que isto é um tema essencial pelas razões que eu já aludi. É fundamental, obviamente, que estes parques de biomassa estejam próximos das centrais que valorizam, das centrais de produção de energia elétrica que valorizam este recurso, porque não adianta ter parques de biomassa muito distantes, porque o custo logístico é um custo muito significativo. Será necessário implementar apoios financeiros, obviamente, para que os produtores e os proprietários florestais façam chegar e entreguem esta biomassa nos parques. Obviamente que também devem existir condições para que para a classificação dos proprietários, tem que estar cadastrados, certificados, etc. E, obviamente, é fundamental manter a classificação da biomassa como fonte de energia renovável. Mas, em síntese, há aqui uma oportunidade significativa de utilizar um recurso endógeno que tem um potencial energético significativo e que está disponível e, ao mesmo tempo, que permite acelerar a transição energética e reduzir a nossa dependência externa e, ao mesmo tempo, promover uma redução significativa do risco de incêndio e também promover aos diferentes proprietários florestais promover uma melhoria da sua remuneração. Slide seguinte ilustra aqui o benchmark de preços de eletricidade que atualmente, estes são valores para referentes a este ano, e fizemos aqui uma comparação de Portugal com Espanha, França e Alemanha. E como podem ver, o que interessa ver é a linha final, a linha que está mais negrito. Nós, em Portugal, estamos a sofrer, sobretudo face à França e à Alemanha, que são países com os quais nós, Navigator e outras empresas industriais exportadoras em Portugal, concorrem. Tem, de facto, uma vantagem muito competitiva no custo da energia elétrica. Eu recordo que nós pertencemos a um tecido industrial que é muito intensivo em consumo de energia elétrica, daí a importância de termos energia competitiva, e vemos que há aqui 2 ou 3 elementos que são fundamentais. No caso de França, tem a vantagem de aceder a todos os benefícios associados ao programa de energia nuclear e a forma como o preço dessa energia nuclear é praticado em mercado. Tem também, como vocês podem ver aí na terceira linha, uma vantagem a nível das tarifas de acesso, França, Alemanha e mesmo Espanha. As tarifas de acesso, as tarifas de uso de rede, são tarifas mais competitivas para grandes clientes industriais, mais uma vez que exportam para fora. E depois temos na última linha um tema que queríamos deixar aqui uma nota. Há uma compensação pelos custos associados, custos indiretos associados ao CO2. E nos países, no resto da Europa, há de facto um apoio mais significativo aos clientes, às grandes empresas industriais. Só para termos uma ideia, em Portugal, aquilo que está disponível em sede fundamental são cerca de 25 milhões de euros por ano. Só a Espanha tem disponível 244, portanto, ou tinha 244, quase 10 vezes mais, e negociou recentemente também com a Comissão Europeia cerca de 1.000 milhões de euros por ano. Portanto, nós temos 25 e eles têm 1.000 milhões de euros por ano. A Finlândia, por exemplo, que é um país que tem o mesmo PIB do que nós, tem metade da nossa população, tem 63 milhões de euros também para apoiar as empresas industriais nesta dimensão, portanto, 2,5 vezes mais do que Portugal. Como vocês podem ver na última linha, este pequeno detalhe que é o apoio, a compensação pelos custos indiretos de CO2, representa um alívio significativo no preço final da energia elétrica, portanto, é algo que nós temos vindo a tentar convencer aqui os decisores políticos da importância deste tema e, portanto, era uma questão que queríamos deixar esta mensagem. Slide seguinte, eu estou quase a terminar.
A questão do estatuto de cliente eletrointensivo, penso que saberão, no decorrer do Decreto-Lei 15 de 2022, foi criada aqui a figura do cliente eletrointensivo, que é uma figura reconhecida pela DGEG. Aliás, os consumidores eletrointensivos têm contratos assinados com a DGEG, neste momento nós temos, e outras empresas como nós, mas estão pendentes de estarem, a lei não se está a cumprir, estão pendentes de estarem a ser executados, estão pendentes de um acordo que o Governo tem que firmar com a Comissão Executiva. Esta questão não é um detalhe, é uma questão importante, porque o facto de sermos reconhecidos, isso já somos, mas depois acedermos aos benefícios que estão previstos na lei, permite reduzir 75%, pelo menos 75%, dos custos dos CIEGs, que são uma componente importante nas tarifas de acesso à rede, permite também que possamos, os consumidores industriais, aceder ao autoconsumo à distância. Portanto, era fundamental, entendemos que o Governo está a finalizar e a concluir neste âmbito esta questão, mas era importante que ainda este ano conseguíssemos finalizar esta questão dos clientes eletrointensivos. Duas ou três notas mais para referir a importância de nós termos, os consumidores eletrointensivos industriais terem a capacidade de nós próprios nos ligarmos à rede, acedermos às subestações que são relevantes. Nós somos ligados em alta tensão e muito alta tensão, portanto é fundamental termos capacidade de nos ligarmos à rede, mas também é muito importante, um tema que seguramente também já foi aqui discutido várias vezes, a capacidade dos novos centros produtores renováveis, solares, eólicos, biomassas, poderem ter capacidade de injetar na rede e de se ligarem à rede. Hoje em dia, penso que saberão, há um bottleneck, muito significativo no acesso à rede por parte dos produtores de energia elétrica e também é muito importante para se poder cumprir com o PNEC, que há pouco também apresentei, é fundamental que se consiga agilizar todo este processo de ligações à rede. Eu penso que, de alguma forma, já fui passando os temas principais. E, se calhar, só uma última nota no último slide, página 12, só para dar nota, na página 12, que, de facto, quando falávamos, existe aqui uma oportunidade no país de criar clusters industriais. Eu vou dar exemplo de um muito rapidamente. Como saberão, existem obrigações, e já foi a Comissão Europeia e a União Europeia já definiram, e o Conselho Europeu também, já definiram objetivos de utilização de combustíveis verdes, neste caso, por exemplo, de combustíveis sintéticos para uso na aviação e no transporte marítimo. Combustíveis sintéticos são combustíveis que são produzidos de forma distinta daquilo que é tradicional, são os SAFs ou são os e-SAFs. Os SAFs são os Sustainable Aviation Fuels e os e-SAFs são os sintéticos. Como é que, já agora, só uma breve nota muito rápida, como é que eles... Esteja à vontade, como eu disse, nós temos tempo, faltam alguns grupos parlamentares e acho que a qualidade da apresentação também justifica. Esteja à vontade para falar. Muito rapidamente, para terminar, o que é um combustível sintético? Ele vem primeiro de produção de hidrogénio verde. O hidrogénio verde, como vocês saberão, é produzido através de energia renovável verde, que passa por um eletrolisador e, juntamente com a água, faz a eletrólise da água e, com base na energia renovável verde, produz um hidrogénio que, ao contrário do habitual, o hidrogénio normalmente é produzido nas refinarias através de gás natural. Este é totalmente verde, é 100% verde, porque é feito através da eletrólise da água com base em energia renovável verde. Este hidrogénio verde depois faz-se a síntese com o CO2 biogénico. E, portanto, podemos sintetizar, pegando no H2 e nos átomos de carbono, fazer os vários hidrocarbonetos que depois poderão, no nosso caso, no caso do metanol, que depois poderá dar origem ao e-jet fuel ou e-querosene, que são os tais combustíveis sintéticos que estávamos a referir. Eu refiro isto porque, em nível europeu, existem 2 ou 3 países que podem desenvolver este cluster industrial, que tem que vingar sim ou sim, ele terá que existir, se a União Europeia e a Comissão Europeia se mantiverem os objetivos que já foram definidos, mas para a produção deste combustível sintético é necessário CO2 biogénico, que só existe em grandes quantidades em Portugal, Espanha, Suécia e Finlândia. Portanto, nos outros países europeus não existe CO2 biogénico, não tem uma indústria florestal tão desenvolvida como a nossa. E, por outro lado, Portugal, como sabem, é também um país abençoado pela capacidade de produzir, pelo menos em teoria, energia renovável, eólica, solar, muito competitiva. Portanto, a capacidade de conjugar energia renovável muito competitiva e eólica solar
com a existência de CO2 biogénico, porque se não pode ser CO2 fóssil, permite a 3 ou 4 países na Europa a possibilidade de produzir este combustível. Nós próprios, e termino aqui, temos um projeto que para arrancar em 2030 a sua produção, mas só a dimensão do projeto são mais de 1.000 milhões de euros. O que isto pode representar de investimento e depois de exportação para um país como o nosso. E aqui termino e estamos disponíveis para perguntas. Doutor, muito obrigado pela apresentação e, sobretudo, aqui pela demonstração e exposição da visão de futuro que a empresa tem para si própria, mas também com enormes consequências positivas para o nosso país no que diz respeito à política energética e nesta fase de transição e transição climática e energética. E, portanto, já obrigado pela clareza e a qualidade da sua exposição. Passamos de imediato à ronda pelos partidos. Começo pelo Partido Social Democrata. Tem 4 minutos para a sua intervenção. Sr. Deputado Alberto Machado, faz favor. Fundamental e que hoje ficou bem claro nesta sintética, mas muito objetiva apresentação, a sua importância no contexto nacional e para o nosso país. Por isso, o grupo parlamentar do PSD, penso que todos os grupos parlamentares, terá uma atenção especial às questões que estão dependentes do Estado, que aqui foram bem expressas, e que acaba por ser uma questão de burocracia que se pode ultrapassar, claro, com o apoio técnico dos pontos de ligação à rede. Tem a distribuição geográfica que foi aqui relevada, é importante para nós, com Figueira de Foz, mas depois também Vila Velha do Roda, no interior, no interior centro, Cacia e Setúbal, a importância dos milhares de hectares de floresta sob a sua gestão, também o maior viveiro de eucaliptos da Europa. Destacamos a sustentabilidade e a promoção do Clube de Produtores Florestais que recentemente criou. Também destacamos a pretensão de redefinir a estratégia da fileira florestal e depois, com base nestes pressupostos que foram aqui bem relevados, de salientar que o Governo deu um novo enquadramento orgânico ao setor florestal e iniciou uma nova dinâmica nas políticas públicas para este setor. Pensamos que estamos a abrir portas e novas perspectivas assentes num estreito diálogo institucional e intersetorial, procurando afirmar e reforçando o papel social, económico e ambiental deste setor e corresponder às expectativas das fileiras e dos seus agentes. Mas eu, fundamentalmente, tinha aqui 10 mais uma questão que penso que seria importante ouvirmos a vossa opinião. A primeira, nesta última quinzena, marcada por fogos florestais de elevadíssima gravidade, com perdas de vidas, património e de riqueza do próprio país, de sustentabilidade da própria fauna e flora. Deixava a primeira questão, que é qual é a vossa reflexão fundamentada e quantificada no contributo dos eucaliptais e também dos pinheirais nas respectivas tragédias que não deixamos de lamentar e mesmo chorar. Ainda neste âmbito, se tem uma avaliação do cronograma de ciclos de incêndio nos produtores florais com quem estabelecem protocolos e também na floresta que fazem gestão direta. Ainda neste âmbito, qual a vossa avaliação comparada com as outras utilizações e tipologias de superfícies florestais? Preciso. Fazem gestão de pinheiral, eucaliptal e também da floresta autóctone, que, como aqui relevaram,
como exemplo o sobreiro. Quais são as análises comparadas que fazem na gestão e também na tipologia de utilização do solo, dos espécies florestais e a sua correlação com os incêndios? Como prevenir, desburocratizar e simplificar os processos no setor florestal e na fileira de pinheiro e do eucalipto em concreto? No que diz respeito à sustentabilidade, criação de riqueza e rentabilidade do espaço florestal, como compatibilizam e ou compensam a diversidade ambiental, botânica e animal com a produção? Como reduz o déficit da balança comercial, apostando no aumento da produtividade nos bens diretos e indiretos provenientes da floresta, sendo a energia aqui central? Na questão da biomassa, também saliento que somos diversas vezes confrontados que na produção, na utilização de resíduos florestais, por isso, na produção de energia através da biomassa, é utilizada muitas vezes não só os resíduos florestais, mas também madeira com outro tipo de utilizações e por isso entra-se num ciclo de energia que seria menos verde pela sua própria possibilidade de utilização. Como impulsionar os centros de competência em âmbito florestal e os laboratórios colaborativos, que são centrais na empresa, por sua vez, no que diz respeito à empregabilidade, questiono como apostar na atração e qualificação de mão de obra para trabalhar nas diversas fileiras florestais, como reforçar o papel dos vários atores do setor florestal, nomeadamente no âmbito de transferência de funções do Estado, e como apostar na atração e qualificação de mão de obra para trabalhar nas diversas fileiras florestais. Saliente que a Navigator fez uma redução do horário laboral. Queria saber qual é o feedback dessa redução que passou para 37,5 horas, se não estou em erro. E agora, para terminar, porque também foi aqui evidenciado nesta apresentação, gostava que nos fizessem um ponto de situação sobre a unidade de produção de combustível verde, que aqui foi bem explicada, mas que foi notícia que estaria suspensa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, a palavra é sua. 4 minutos, mas se precisar de exceder... Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Navigator e à sua direção. Agradecer a presença, a informação que nos trazem é muito relevante, é relevante para esta Comissão. Estamos a falar, naturalmente, de uma grande empresa nacional, com projeção internacional, e, portanto, compete-nos a todos, compete ao Estado, compete-nos a todos, auxiliar e apoiar estas grandes empresas que contribuem para o país, para a economia do país, e, portanto, é irrelevante que o Estado, que todos nós possamos, à semelhança do que fazem outros países por esse mundo fora e para essa Europa fora, ter mecanismos de apoio que tornem as nossas empresas competitivas nesses mercados internacionais. Portanto, temos que ter alguma atenção a estes custos de contexto que são diferenciados de país para país e ver em que medida que podemos, que o Estado pode auxiliar para que estas empresas tenham a sua competitividade nos mercados internacionais. E, portanto, compete-nos a nós todos olhar para estas grandes empresas e auxiliar dentro daquilo que nos for possível. E, portanto, nestas questões da energia, das energias sustentáveis e dos processos da gestão dos espaços, neste caso dos espaços florestais, da bioeconomia, é muito relevante o papel que a Navigator desempenha, porque é um player extremamente importante no setor florestal. E, portanto, nomeadamente sendo a principal empresa na área da pasta de papel e, portanto, no aproveitamento do eucalipto, esta questão dos eucaliptais que temos no país são muito relevantes. E o problema que nos aconteceu este ano, dos incêndios florestais, leva-nos a fazer uma clara reflexão sobre este aspecto. Sendo uma espécie, o eucalipto, vantajosa do ponto de vista económico para os proprietários florestais, o seu desordenamento ou as suas excessivas massas florestais, a sua continuidade florestal, com fenómenos meteorológicos como têm ocorrido e que vão, infelizmente, continuar a ocorrer, levam a que muitas destas situações possam pôr em causa todas estas massas florestais que, sendo relevantes para o território, sendo relevantes para o país, podem colocar em causa atividades económicas, atividades sociais sobre o território. E, portanto, é relevante que nós todos compreendamos que os fenómenos meteorológicos que nos vão afetar com mais intensidade vão provavelmente obrigar a uma reflexão séria sobre este processo. No caso do eucalipto, nós temos grandes áreas do eucalipto com falta de gestão e, portanto, que é a falta de gestão essa que conduz a que, quando estes fenómenos ocorrem, a sua propagação
é muito intensa e, portanto, há destruição de património, há destruição de perdas de vidas, inclusive, porque as intensidades que os fogos nestes massas florestais atingem são brutais. E, portanto, o que é relevante que essa gestão seja incrementada e seja estimulada, e nessa estimulação dessa gestão, as centrais de biomassa que aqui são referidas podem ser um fator importante para, nomeadamente, as unidades de recolha e de biomassa, são relevantes porque podem proporcionar, com os necessários apoios públicos, naturalmente, a que o proprietário seja impelido a fazer a sua gestão, porque tem algum rendimento dessa gestão e, portanto, consegue aumentar o seu rendimento por hectare da sua propriedade, como forma de não termos áreas florestais sem gestão, que depois criam-nos os problemas que nós estamos a ver, que vão ser sistematicamente ou tendencialmente cada vez mais graves. E, portanto, nós temos aqui uma atividade industrial que é relevante para o país, é relevante, inclusive, para os territórios do interior, relevante para os territórios do interior porque há aqui uma espécie que pode proporcionar rendimento e que pode proporcionar rendimento a estes espaços florestais. A sua gestão e o seu ordenamento são muito relevantes para que daí possam resultar acréscimos e possam resultar vantagens para os territórios. E, portanto, aquilo que eu gostava também de ouvir é que incentivos à gestão, no vosso entendimento, seriam necessários implementar para que este ciclo de falta de atividade de gestão nestes espaços florestais levem a que nós possamos aumentar o volume de madeira e de matéria-prima produzida, que não nos obriga a aumentar as áreas de eucaliptais. Ou seja, aumentar áreas de eucaliptais não faz sentido é que nós aumentemos o volume que cada área florestal consegue produzir, isso consegue-se ter uma boa gestão. E, portanto, que medidas é que podemos ter para esse apoio, para essa atividade? Aqui o meu colega, o deputado Ricardo, também queria fazer uma intervenção em complemento. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento a Navigator e, de facto, só introduzir aqui 2 ou 3 questões na área da energia. Em primeiro lugar, dizer que, depois desta passagem das florestas do ambiente para a agricultura e a forma absolutamente expedita como o Ministro da Agricultura tem anunciado que o Governo do Partido Socialista não negociou os apoios de reforço, nomeadamente em empréstimos de projetos agrícolas, o Sr. Ministro da Agricultura tem aqui uma oportunidade enorme para se redimir e redimir Portugal em relação a esta questão. E no que é que eu estou a falar? A forma como o reforço da dotação orçamental da medida dos auxílios de Estado nos custos indiretos do CO2, fica aqui uma nota extraordinária para que o Sr. Ministro da Agricultura, depois deste poder negocial com a Comissão Europeia, consiga sensibilizar a Comissão Europeia a poder autorizar o país a aumentar o apoio dos auxílios de Estado à competitividade, nomeadamente em relação à forma como os custos indiretos com o CO2 pode ficar resolvido nesta questão e, desta forma, dar o apoio a uma indústria tão importante como a indústria do tissu em Portugal. Acho que é importante revisitarmos algumas das questões que têm sido dados importantes, nomeadamente os gastos e perdas ocorridos ou suportados referente aos consumos de eletricidade e gás natural, que de facto tem sido uma ambição que não vale a pena esquecermos e de certeza absoluta que os grupos parlamentares representados nesta Comissão estarão atentos àquilo que tem sido as reivindicações do setor em relação a esta matéria, nomeadamente a indústria superintensiva. Eu gostava que me pudessem esclarecer um bocadinho mais, porque eu tenho a certeza absoluta que às vezes a codificação da linguagem privada para a linguagem pública e vice-versa não se faz de forma correta. Falou-me num ponto importante que tem a ver com as ligações. Portugal, nos últimos anos, criou um mecanismo de acesso à venda e ao acesso à eletricidade ao Sistema Elétrico Nacional. Eu penso que estão a falar concretamente desta questão na forma como, passando para a produção renovável, como é que essa produção se pode fazer a interligação com o Sistema Elétrico Nacional. Eu gostava que, se fosse possível, nos esclarecessem um bocadinho as vossas principais dificuldades em relação a esta matéria e de que forma, a partir do Parlamento, somos capazes de introduzir alguns pontos que possam melhorar este bottleneck de acesso à comercialização, à venda e à produção de energia renovável a partir da grande indústria nacional. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Já percebemos todos que hoje estamos aqui a não cumprir muito
os tempos, mas acho que é por uma boa causa e também, pronto, não há problema nenhum e agradeço até a intervenção e passo agora à última intervenção dos partidos, ao partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de começar por agradecer à Navigator e aos seus representantes pela presença e contributos que trazem hoje aqui a esta Comissão. De facto, a indústria do papel e do papel é, sem dúvida, um pilar da nossa economia e temas como a desclassificação de resíduos, a simplificação dos processos de licenciamento, a questão energética e a gestão florestal são centrais para o futuro do nosso país. Ora, o nosso partido defende uma visão conservadora e pragmática da ecologia. Acreditamos que o desenvolvimento económico e a preservação ambiental devem caminhar lado a lado e que a famigerada sustentabilidade deve ser promovida sem sacrificar as necessidades presentes e futuras da nossa população. Nesse sentido, a desclassificação de resíduos para a valorização no quadro da economia circular é um tema que merece todo o nosso apoio. Sabemos que o excesso de burocracia tem sido um entrave ao avanço de projetos que poderiam contribuir para um melhor aproveitamento dos recursos e para uma maior competitividade das empresas. A simplificação dos processos de licenciamento na área ambiental é crucial e estamos ao vosso lado na defesa de medidas que reduzam os bloqueios administrativos sem comprometer, obviamente, as exigências ambientais. No entanto, há que garantir que este processo de desburocratização não se torne apenas mais uma ferramenta de controle burocrático, mas sim um verdadeiro facilitador da inovação e eficiência. É essencial que a legislação seja clara, transparente e que permita às empresas avançarem com segurança jurídica e previsibilidade. Pergunto assim, até que ponto a Navigator tem encontrado barreiras nestes processos e de que forma poderemos, nesta Casa, ajudar-vos a ultrapassar tais entraves? Passando à questão energética, o estatuto do cliente eletrointensivo e a discriminação positiva nos custos de energia para consumidores industriais são temas que nos tocam particularmente. Defendemos, sem reservas, que o país deve garantir a sua soberania e independência energética, sem se deixar prender por agendas externas e extremistas, que nem sempre têm em consideração as nossas especificidades. O foco nas renováveis tem sido, em muitos casos, uma justificação para impor mais custos aos consumidores comuns, enquanto as grandes indústrias têm sofrido com a falta de apoio adequado. É essencial que, ao garantir competitividade à indústria, não transfiramos o fardo para as famílias que já se debatem com faturas energéticas elevadas. Só um bocadinho. Não terminou, pois não, Sr. Não. Por outro lado, a proposta de criação de parques de biomassa intermunicipais surge como uma solução interessante para promover a gestão das florestas e, ao mesmo tempo, gerar energia a partir de fontes renováveis, algo que o Chega tem defendido desde o primeiro dia. No entanto, somos cautelosos. A biomassa pode ser uma peça importante no puzzle energético nacional, mas a sua expansão tem de ser feita de forma responsável. Não podemos correr o risco de comprometer a biodiversidade ou destruir recursos naturais vitais em nome de um ganho energético de curto prazo. A Navigator, com a sua experiência na gestão florestal, certamente compreende a necessidade de equilíbrio entre a produção e a conservação e gostaríamos de ouvir como pretendem garantir que esta conciliação seja efetiva. O nosso partido sempre defendeu que a verdadeira responsabilidade ambiental só é possível quando se alia à prosperidade económica. A conciliação entre a floresta de produção e de conservação, bem como a produção, são essenciais para garantir que deixamos um legado positivo às futuras gerações e ao desenvolvimento presente. Também perante o que nos trouxeram nesta excelente apresentação, apesar de autorizado e contratado o Estatuto de Cliente Eletrointensivo e benefícios associados, não foram ainda aprovados pela Comissão Europeia. A minha pergunta é, quais são os motivos que os senhores nos conseguem, e as senhoras conseguem-nos hoje aqui explicar os motivos desta não aprovação, visto que em Portugal já está contratado?
Em suma, estamos aqui para vos ouvir e para trabalhar em conjunto. Queremos garantir que as vossas preocupações são tidas em conta, mas também que as soluções propostas se alinham com os nossos princípios de responsabilidade ecológica, soberania energética e justiça para o cidadão comum. A transição energética e as políticas ambientais não podem ser feitas à custa das famílias ou do enfraquecimento das nossas empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo agora mais nenhum grupo parlamentar presente, vamos de imediato à parte final, que é a resposta da entidade, que tem aqui cerca de 8 minutos para poder responder às questões que foram levantadas e, eventualmente, até complementar com informação adicional. Dr. Nuno Santos, faz favor. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou adressar algumas delas e vou também pedir aqui a colaboração dos meus colegas para responder, dar notas adicionais. Uma questão sobre uma nota sobre o tema dos incêndios. Os incêndios é uma calamidade para o país e é uma calamidade para a indústria florestal e para a indústria de pasta de papel e é uma calamidade para a Navigator. Reduz brutalmente a produtividade florestal, obriga-nos a importar muito mais madeira de outros países e, portanto, tem um sobrecusto, é uma tragédia para todo o país e é uma tragédia para a indústria de pasta e papel e para a Navigator. Uma nota, isto é um tema que sempre teve na nossa agenda, na nossa luta diária e, portanto, nós estamos muito perto. Aliás, referiram aqui o Clube dos Produtores Florestais. Nós temos um conjunto vasto de iniciativas já há muitos anos, que vou só dar 2 ou 3 exemplos, mas orientados a ajudar o produtor florestal a ter mais produtividade, melhor gestão, reduzir risco de incêndio. Temos o Clube dos Produtores Florestais, temos programas de limpa e aduba, portanto, onde se os proprietários limparem, nós oferecemos o adubo para tornar a floresta mais produtiva, participamos nos projetos de replantação, obviamente nós na nossa floresta incentivamos também, apoiamos vários grupos de certificação, temos toda a nossa floresta certificada e apoiamos os produtores florestais em todos os processos de certificação por organismos internacionais, o FSC e o PFSC, que ajudam à melhor gestão da floresta. Nós pagamos um extra pela madeira certificada e bem gerida. Nós temos a nossa própria rede de bombeiros, helicópteros, a Focelca, que alguns conhecerão, onde investimos vários milhões de euros. Portanto, temos aqui todo um programa, um conjunto de iniciativas que visam reduzir risco de incêndio, melhorar a produtividade, garantir melhor gestão e boa produtividade na floresta. Essa era uma nota que eu gostaria de deixar e se calhar até peço aqui à minha colega que comenta agora, falaram também de algumas iniciativas que nós também temos em carteira. Força, Ana. Como gerir melhor a floresta. Sim, mas muito obrigada, tentando ser breve. De facto, um ponto essencial que acho que nos une a todos e deve unir-nos a todos é que, de facto, queremos uma floresta, um setor florestal que é forte, que tem produtos essenciais para o país, para a transição para esta economia verde e que tanto se fala na União Europeia, e temos o plano de reindustrialização verde, com foco nas energias renováveis, com foco... Portanto, o nosso setor tem uma riqueza enorme e, de facto, as florestas plantadas com uma gestão ativa que torna os territórios mais resilientes é absolutamente fundamental para o país e deve ser um motivo pelo qual todos nós nos devemos unir. Esse é um aspecto muito importante. Relativamente a 2 ou 3 questões concretas e que decorrem aqui muito também do que o engenheiro Nuno Santos disse, de facto é fundamental, nós temos, como sabem, uma estrutura muito pulverizada, com forte assento no minifúndio e, portanto, o que torna a gestão mais complexa. E isso viu-se nestes incêndios de agora também, não é? Com as casas, com os armazéns, enfim, com as pessoas que têm o seu mundo, a sua vida, mas que está, de facto, no meio da floresta. Portanto, mais importante é garantir que esta floresta seja protegida. E o que nós defendemos é uma gestão agregada em escala. E, portanto, este tipo de programas, como o que a Beyond, que é a Associação da Indústria Papeleira Portuguesa, tem vindo a pôr no terreno, que nos últimos 6 anos e até o fim deste ano já vai conseguir cobrir 90 mil hectares,
portanto, com um apoio direto aos produtores, que conseguem ter as suas propriedades bem geridas, não é? E que se consegue, obviamente, muito facilmente nessas situações poder, não é facilmente, mas de uma forma mais preventiva, poder prevenir o fogo. Portanto, a questão do incentivo já era um dossiê que transitou do cadastro, o grupo da propriedade rústica. É fundamental implementar algumas dessas medidas e, portanto, e reconhecer o papel das organizações de produtores florestais no terreno. Por outro lado, e só para terminar, diria que é muito importante também assentarmos e focalizarmos no regime fiscal próprio para a floresta. E, entre várias medidas que poderíamos aqui enumerar, falamos na necessidade de prolongar o regime fiscal para as entidades de gestão florestal por mais de 5 anos. É fundamental para garantir a remuneração, o rendimento aos nossos proprietários e para garantir uma coisa muito importante, é que nós não desistamos da floresta. Obrigada. Voltando aqui a algumas questões, tentar ser rápido. Portanto, já falámos do tema florestal, acho que vale a pena só dar aqui 2 ou 3 notas. Primeiro, falou-se das ligações à rede. De facto, aquilo que estamos a... que existe, nós, os grandes industriais, consumidores de energia elétrica, precisam também, quando lançam novos projetos, de garantir que têm capacidade de ligação à rede para receber a energia elétrica. Isso muitas vezes não é tão fácil, mas obviamente tem a ver com a capacidade que existe nas subestações na subestação mais próxima, mas pronto, esse é um tema importante. Mas tão mais importante, igualmente importante, mas se calhar mais veiculado até nos mídias e na comunicação, tem a ver com a ligação à rede dos produtores de energia renovável, nos produtores de eólicas, de solar, de biomassa, etc. E o tão famoso TRC, o título de reserva de capacidade, o que é fundamental? É fundamental que, por parte dos operadores das redes, em particular da REN e da E-Redes, que se definam incentivos para que eles possam, de facto, desenvolver a rede de forma económica e eficiente, mas com capacidade para acudir os novos projetos que são necessários em Portugal. Aliás, estão totalmente associados ao PNEC, que nós também aqui já falámos. Só é possível implementar o PNEC, que está em discussão pública neste momento e que é um ambicioso programa, se houver capacidade de ligar à rede os centros produtores. Não sei se está claro o ponto, e é fundamental que haja, de um ponto de vista, a REN e que as redes tenham os incentivos para desenvolver mais rede em linha, obviamente, com as necessidades que o país venha a ter. Depois também houve aqui uma questão de se nós tínhamos... Penso que houve um comentário se teríamos abandonado algum projeto nos combustíveis verdes. Nós não abandonamos. Nós temos vários projetos em carteira, vocês sabem, quando os projetos estão a crescer, temos sempre um conjunto grande de projetos. Houve um dos projetos que nós colocámos em suspensão, não desistimos do projeto, e essa notícia saiu para o mercado, mas nós, na verdade, esse projeto foi colocado, digamos assim, on hold, em suspenso, porque temos outro com maior vigor, no qual acreditamos mais, e, portanto, não há aqui menor interesse do lado da Navigator nos projetos associados aos combustíveis verdes. Depois, também fizeram uma pergunta, porque é que os motivos o Estatuto do Cliente Eletrointensivo, quais são os motivos desta não aprovação pela Comissão Europeia? Quem conduz essa negociação é o Ministério de Energia e Ambiente, e em particular a Secretaria de Estado de Energia e Ambiente, Secretaria de Estado de Energia, e, portanto, nós não sabemos o que se passa exatamente nas discussões, negociações e conversas, os trabalhos entre a Secretaria de Estado e a Comissão Europeia, mas é algo que, obviamente, depois deverão indagar junto das entidades respectivas. Falou-se aqui também do tema da desclassificação de resíduos, licenciamentos industriais. Não sei, Nordeste, se queres acrescentar aqui 1 ou 2 palavras sobre essa questão. Rapidamente, este tema é um tema muito importante para nós. O setor da pasta e papel, por sua dimensão, produz uma série de resíduos, que hoje são resíduos, que nós queremos transformar em subprodutos e, principalmente, transformar em matérias-primas secundárias que possam ser utilizadas por outros setores. Temos, por exemplo, como um exemplo paradigmático, assinámos há pouco tempo e foi público um projeto, chegámos para a implementação de um projeto para Saint-Gobain, com a utilização das cinzas das caldeiras de biomassa nas caldeiras. Para terem uma noção, é um projeto que vem há 5 anos de trabalho, de investigação. Submetemos a desclassificação do resíduo à IAPA na semana passada.
julgamos que é muito importante para o país utilizar este recurso e não estar a usar mais recursos naturais e a estar a fazer extrações desnecessárias, no caso das cinzas das caldeiras de biomassa que podem ser usadas na floresta e, portanto, retornar à floresta o que são os micronutrientes dessas cinzas, nas areias dos leitos fluidizados, evitar extração de areias dos rios. É preciso agilizar um pouco mais, ser mais ágil nestes processos e é preciso criar incentivos, de preferência incentivos positivos para que as empresas tenham motivação para usar uma matéria-prima secundária e não uma matéria-prima natural extraída, sabendo nós que o uso dessa matéria-prima secundária não é tão linear como usar uma matéria-prima virgem e, portanto, traz problemas, é preciso ser incentivado, é preciso que haja essa motivação. Duas notas finais para terminar. Uma primeira, o tema da floresta, que acabou aqui por ser mais discutido do que propriamente estava previsto na apresentação, mas só para deixar uma nota, a indústria florestal, a indústria da pasta e papel, precisa de toda a cadeia de valor a funcionar como deve ser e acho que o país todo também precisa. Portanto, nós investimos todos os anos dezenas e dezenas de milhões de euros a ajudar os produtores florestais, não o fazemos altruisticamente, fazemos porque temos interesse. Para nós é fundamental, o nosso maior desígnio é o acesso à matéria-prima competitiva e em abundância suficiente. Portanto, queria deixar aqui a nota que nós, Navigator, temos o maior interesse e é fundamental, nós precisamos de produtores florestais, são cerca de 400 mil em Portugal, são cerca de 400 mil proprietários e, portanto, produtores florestais na prática, fortes, saudáveis, a produzir em quantidade, a produzir em eficiência. Não há ninguém mais interessado do que nós em ter uma floresta saudável, com reduzido risco de incêndio, produtiva, dinâmica e com muita força. Portanto, nós investimos muito tempo e muito dinheiro, que pensamos que é bem investido, a tentar contribuir para que tenhamos uma indústria e um setor florestal muito forte. Isso para nós é uma condição, um elemento estratégico fundamental. Segunda nota final, que tem a ver mais com aquilo que nos trouxe, com a apresentação que preparámos, tem a ver com esta questão da energia. O tema da energia, há aqui um ciclo virtuoso, isto é um elemento sinérgico. É fundamental energia renovável competitiva, ela vai permitir a transição energética que o país tanto aspira e objetivos que foram assumidos internacionalmente, mas isto é altamente virtuoso, porque energia renovável pode ser mais competitiva e será com certeza mais competitiva, e já hoje é mais competitiva que a energia fóssil, digamos assim, permite maior competitividade em custos, permite um elemento ambiental fortíssimo, tal transição energética, permite a redução de riscos de incêndio, volto a frisar a questão que foi referida dos parques de biomassa, é um dos elementos que, mais uma vez repito, é um ciclo virtuoso ele próprio, a sede, a matéria-prima endógena que existe em Portugal disponível, que tem poder calorífico, que permite produzir energia, permite reduzir risco de incêndio e permite remunerar os proprietários e produtores florestais. Há todo aqui um ciclo virtuoso que tem que ser explorado ainda mais. Portugal já tem vindo a fazer um bom percurso ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, mas pode reforçar e deve reforçar. E além deste ciclo virtuoso, este ciclo virtuoso implementado permite, obviamente, o crescimento do país, aquilo que aludi também, exemplifiquei, com novos clusters industriais que podem nascer se houver aqui, se tivermos todos a boa arte de implementar esta equação de forma correta. E com isto termino. Doutor, muito obrigado. Acho que foi uma excelente audiência. Pronto, os partidos agora têm acesso a toda ao que se passou aqui. É algo que ficou gravado e agora cabe aos partidos, se quiserem, tomar iniciativa legislativa no âmbito dos temas que aqui foram tratados. Agradeço muito a vossa presença, desejo as máximas felicidades, sucesso profissional, sabendo que, como aqui ficou demonstrado, trata-se de uma empresa de referência a vários níveis para Portugal e, portanto, o vosso sucesso é claramente o nosso sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado e, mais uma vez, agradecemos o convite que nos foi interessante. Muito obrigado.